lembrando que é um webinar solidário, né? Então, qualquer valor que os participantes puderem ajudar a suprir, esse valor é totalmente revertido, né? Para cestas básicas. Acho que uma atitude bem sustentável da Sobrice, além de ajudar, de certa forma, a sociedade, ajuda também a unificar a radiologia intervencionista, divulgar e também fazer essas parcerias com a Sobramid. Então, acho que super válida essa ideia. E alinhando a expectativa também, já como um disclaimer, eu sou Renato Zandiacono, eu sou médico radiologista, também radiologista intervencionista, trabalho num centro da dor, um centro bem estruturado, numa rede verticalizada de São Paulo, e tive a oportunidade de estar aqui participando a convite da Sobrice, então quero agradecer a Sobrice. Eu acho que a gente poderia... eu queria apresentar o Bordalo agora, talvez agora, ou no segundo momento, mas acho que enquanto o pessoal vai entrando... Já apresenta ele, meu amigo. Acho melhor, porque daí espera o pessoal entrando. Então, apresento o Marcelo Bordalo, graduado, fez residência em radiologia e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Ele é chefe e coordenador da radiologia intervencionista músculo-esquelético do Instituto de Radiologia, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia e também do Instituto Câncer de São Paulo. E tem grande expertise nos procedimentos intervencionistas músculo-esqueléticos. Então, o Dr. Marcelo Bordalo fica à disposição, acredito que num segundo momento, de dar a sua palestra, mas já fica à vontade. Bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado aí pela participação, viu? Obrigado, Renato, Zé Luiz. Vamos bater um papo legal aí. Tudo bem. E eu também quero, então, aproveitar e primeiro agradecer essa iniciativa que começou na diretoria do Leandro Brown, da Sobramid, junto com a Sobrice, fazendo essas reuniões. Acho que foi um sucesso ano passado. Quem teve a oportunidade de participar gostou muito e foi muito, sei lá, enriquecedor para todos. Essa união, como o Renato falou, viu, Renato? Isso aí tem que crescer mais. A gente tem todo o interesse de buscar essa união aí com a Sobrice e tem tudo a ver, né? Então a gente tem que se unir mesmo. E agora colocando também para vocês aí, oficialmente eu sou o atual presidente agora da Sobramid e o Alexandre Mil é o meu vice-presidente, então é o futuro presidente eleito da Sobramid também para a próxima diretoria, né? E ainda contando com o Leandro é um grande irmão aí também nessa caminhada aí, a gente vai ter o congresso que foi adiado em virtude da pandemia. Então, o Congresso Brasileiro da Sobramid, ele é bianual e por causa da pandemia, a gente deixou ele esse ano online, virtual, e passamos ele para dezembro, tá? Então, aí nós vamos ter mais atividades conjuntos lá, viu, Renatão, para a gente fazer. E falando do Alexandre, é difícil falar dele porque é uma pessoa que eu gosto demais. Então, na verdade, difícil no sentido na verdade, para mim é uma pessoa que a gente se dá muito bem, é um grande irmão de trabalho, de vida, na verdade, e a gente tem aí o prazer de estar juntos em muitas atividades. O Alexandre é formado em Belo Horizonte, ninguém imagina que ele seja mineiro, ele fala assim, sem sotaque, muito natural, mas ele é mineiro, né? E ele tem um mestrado, agora recente, tem um mestrado também, mas ele trabalha com intervenção em dor em Belo Horizonte, e em Brasília especialmente, e também a gente faz aí algumas atividades em conjunto também, fazendo aula aí para o Brasil inteiro, em vários lugares juntos aí. Então, um prazer estar com as pessoas aí, todas, inclusive Renato, Marcelo e você, Alexandre. Bem-vindo aí. Oh, obrigado. A Aninha está falando aqui que nós de BH não temos sotaque, não, viu, Zé? Nós não temos sotaque, pode parar. Tá bom. Bom, eu vou abrir aqui tentando ser o mais sucinto possível, né, para não falar muito. Eu só queria falar assim que o que foi pedido para poder falar foi sobre um pouquinho da avaliação e da indicação dos procedimentos intervencionistas, né, a dor degenerativa.
na abrangência, no escopo, né, do número de procedimentos, eu fiquei assim, falei, poxa vida, como é que eu vou falar, né, de uma forma, em 15 minutos, você falar de todos os procedimentos que possa, né, eu vou falar de discografia, de bloqueio de teste, e não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, não vai ter tempo, vou ficar 3 dias falando, não vai ter tempo para falar isso. Então, eu tentei levantar alguns artigos, algumas coisas que pudessem ajudar um pouco os colegas, porque o procedimento, a dor osteomuscular degenerativa, ela tem, né, basicamente, uma lesão muito bem estabelecida, né? Assim, para você poder indicar um procedimento, o paciente já tem que ter um grau de lesão ou uma queixa em relação uma demanda em relação àquele. Então, eu fiquei assim, bom, e quando a gente tem um paciente que tem a lesão e não tem a queixa, ou aquele que tem a queixa, mas não tem a lesão? Eu acho que talvez a gente entre numa seara que fica um pouco mais confusa, e eu acho que talvez seja muito mais produtivo. Eu pensei que talvez fosse muito mais produtivo no tempo que eu teria para poder discutir, tentar discutir um pouco mais esses aspectos. Então, eu tentei colocar algumas coisas do exame clínico, o exame radiológico, que pudessem nos ajudar a indicar alguns achados, né? Algumas coisas que pudessem nos dar algumas dicas para poder tentar fazer um procedimento um pouco mais produtivo. Então, só estou tentando justificar porque realmente eu tive um pouco de dificuldade para poder conseguir fazer a aula no tempo que eu precisava. Deixa eu ver como é que faz mesmo para poder compartilhar. Esqueci, peraí. Tá bem no meio. Compartilhar a tela. Peraí. Só um segundinho, peraí. Aqui não, peraí. Vai. Tá indo agora? Tá, né? Sim. Acredito que sim. Então, vou falar um pouquinho sobre essa. Tá, joia. Sobre o tratamento intervencionista da dor de origem degenerativa. Eu vou pular aqui, que o Zé já falou comigo, já falou umas coisas, né? E eu gosto muito de iniciar essa palestra falando sobre, quando eu vou falar sobre essa questão da indicação do procedimento, basicamente são 3 pequenos conceitos. É o seguinte: somente cumprimentamos aqueles que conhecemos, né? Eu brinco muito assim, ninguém sai na rua cumprimentando todo mundo na rua, né? Então, se você sair todo cumprimentando na rua, isso não vai acontecer, você vai ganhar um outdoor. Acho que travou, né? Fala, Mil. Desculpem, é porque a minha internet aqui, eu tô no hotel, eu vou ter que pedir desculpas para vocês, porque realmente, se acontecer de cair, vocês, por favor, me dê um minuto de paciência. Bom, então nós só cumprimentamos aqueles que conhecemos. Basicamente, né, a causa de uma doença, né, está localizada na história e no local da lesão. Então, a gente esquece desse pequeno detalhe, mas a gente precisa examinar o paciente, a gente precisa conversar com ele, né? Se a gente não tiver tempo para examinar o paciente e conversar com o nosso paciente, dificilmente nós vamos conseguir fazer um diagnóstico adequado, né? E eu acho que talvez uma coisa que seja muito importante para nós aqui, que o tratamento ele somente será específico, né? Ou seja, nós só vamos estar tratando adequadamente se a gente fizer um diagnóstico específico para a doença. Então, a gente precisa, antes de saber tratar, saber diagnosticar e saber exatamente aquilo que nós estamos
tratando, né? Então, acho que são 3 pontos que eu acho que, para começar a nossa discussão aqui, eles têm que estar muito bem consolidados na nossa consciência, na nossa cabeça. Eu gosto muito dessa artista e dessa frase, dessa pessoa, desses quadros, porque ela reflete aí, na verdade, aquilo que a gente imagina realmente, né, talvez a maioria das pessoas já conheça. Frida Kahlo, no nosso quadro da esquerda aqui, ela desenhou a coluna partida, né, a coluna dela, a coluna grega, e ela, em 1940, 50, ela já retratou a dor neuropática nesse quadro, né? Então, é extremamente interessante ver esse quadro dela, ao mesmo tempo que a gente vê no outro quadro, quem sabe a história dela, a história de sofrimento que a unia, né, junto com a sua irmã, né, em toda a sua vida. Isso aqui é só para lembrar aquilo que nós estamos... Vocês em radiologia, né? Acho que talvez... Eu peguei esse primeiro celular aí, escrevi nessa máquina aí, não tem nenhuma dúvida disso. E esse é dos jornais que a gente tinha na época, né? Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que essa nossa ciência, ela é muito volúvel, né? Ela é substituída com muita rapidez, né? Mas a ciência também nos mostra dados como esse aqui, né? A dor, de uma forma geral, ela tem uma variação, uma amplitude muito grande, né? Pessoas com o mesmo grau de lesão têm comportamentos dolorosos diferentes, né? E esses comportamentos dolorosos diferentes estão ligados a ativações neuronais diferentes. Esse artigo é um artigo muito interessante, um artigo antigo, de 2003, em que foi feito um estímulo dor nociceptiva pura na polpa dentária dos indivíduos saudáveis, e mostrou que alguns não tinham dor nenhuma e outros tinham uma dor intensa, muito, né, extrema, né? E o que eles conseguiram fazer, ao mesmo tempo eles estimularam, logicamente eles levaram para uma ressonância funcional e viram que a diferença entre aquele que não tinha dor nenhuma e aquele que tinha dor intensa é exatamente a estimulação do córtex pré-frontal, né? Então, assim, é como que a pessoa interpreta essa dor, né? Então, na verdade, o estímulo era o mesmo, mas a interpretação era dada de forma diferente, né? E isso ficou muito claro nesse estudo. E esse aqui é um outro estudo publicado na PEN, na verdade é um aglomerado de estudos, mostrando que pacientes com dor crônica, né, têm uma destruição, uma perda neuronal importante. Então, a substância branca nessas pacientes ela já está reduzida. Então, quando eu brinco com os nossos pacientes que a dor crônica deixa o paciente burro, né, é exatamente baseado nisso aí, né? Não é só o medicamento por si só, não. A própria dor, a ativação neuronal e a sensibilização terciária causam uma perda de substância branca, uma perda neuronal. Então, os nossos pacientes têm perda de conexão, né? E isso é demonstrado nesse estudo. Então, isso tudo mostrando, tentando mostrar um pouco aqui no início da nossa aula, para que as pessoas possam entender que a interpretação do fenômeno doloroso é muito diferente para cada pessoa, dentro do mesmo indivíduo, dentro do mesmo processo para o mesmo indivíduo, até para processos diferentes. Então, assim, falando em termos de dor degenerativa, eu peguei aqui a lombalgia, né, como exemplo, né? A gente vê aí que a lombalgia é extremamente frequente na nossa população em geral, o 5º motivo de consulta no clínico, 70% dos especialistas pedem, infelizmente, um exame na primeira consulta, né? É uma coisa assim, a primeira causa de afastamento temporário, né? Aquela fundação Bill Gates, da Melinda e do Bill Gates, já colocou que ela é hoje a 3ª causa de perda de anos de vida, né, no mundo, né? Então é uma coisa impressionante quando a gente vê o que é a lombalgia de uma forma geral e seu impacto na qualidade de vida das pessoas. E hoje em dia o que a gente tem, o maior problema que a gente tem em relação a essa lombalgia de uma forma geral, ou até mesmo para a cervicalgia, ou para as mesmas doenças degenerativas de quadril, coluna, joelho, que é o nosso foco, é a obesidade, né? A obesidade é uma realidade e tudo que a gente pode imaginar junto com a obesidade não são esse escopo de doenças, né? A obesidade por si só não é um deflagrador para o sistema osteomuscular, mas para toda a pessoa. Hoje em dia é interpretado, inclusive, como uma doença inflamatória, né? Então, é muito interessante isso. E, junto com a obesidade, o que a gente vê como um fator causal importante para essas doenças degenerativas, e principalmente de coluna, é a sarcopenia, né? Então, a gente vê que quanto mais sarcopênico é o indivíduo, maior é a intensidade da degeneração osteomuscular e mais dor esses pacientes têm. E como é que a gente viu isso? A gente viu isso nesse estudo aqui, por exemplo, né? Que é um estudo que mediu
a degeneração gordurosa da musculatura, né, da infiltração gordurosa da musculatura, e principalmente do multífidos, né, e ela viu que realmente quanto mais infiltrado era essa musculatura, quanto pior era essa musculatura, maior era a intensidade da dor muscular. Então, a gente sabe que, além da obesidade, a perda da musculatura também é um fator muito importante. Quando a gente vê lombalgia, né, na nossa população em geral, né, a prevalência dela nas populações é muito alta, e a gente tem aí, não tem uma diferenciação grande entre homens e mulheres, de uma forma muito interessante, enquanto que a faixa etária, né, ela fica naquela faixa etária entre 40 e 80 anos, mas quando a gente vai, de forma global, esse estudo aqui, um estudo japonês interessante, com mais de 1 milhão de indivíduos, você fala que todo estudo japonês é absurdamente grande, né? O japonês ele tem prazer em participar desses estudos, né? Quando um japonês ele é convidado a participar de um estudo desse, ele vai atrás do pesquisador para poder, olha, você não me chamou, né? Então, assim, não precisa do pesquisador, e é totalmente diferente do nosso contexto aqui, né? Então, eles pegaram, em um único mês, mais de 1 milhão de pessoas e colocaram esse estudo. O que eles viram? Que a prevalência deles foi de 83%, né? Então, assim, doença do avião é um índice extremamente alto, né? No Brasil, né, o que a gente tem é que tem vários estudos de prevalência no Brasil, e aí que a gente vê que ela aumenta, a prevalência aumenta com a idade, mas ela não tem diferença entre sexos, né? E isso já foi demonstrado por vários autores, tá? E o que tem acontecido no Brasil nos últimos 10, 15 anos é que a incidência ela mais que dobrou, né? Então, a incidência de dor na lombalgia mais que dobrou. Mas quando a gente vai pensar em lombalgia, cervicalgia, né, o que dói? Né? O que está doendo? Quando eu pego um paciente para poder examinar, né, que estrutura que está doendo? A gente vai ver que tem tudo isso aí, a gente tem que ser pensado, né? A gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é em disco, né? Não, é uma hernia de disco, né? Mas a gente esquece que ligamento dói, né? Então, por exemplo, o ligamento ilho-lombar, por exemplo, né, é uma peça importante nas pseudociáticas, né? A síndrome da dolorosa miofascial também é uma realidade para a gente, né? Então, quando me falaram, poxa vida, vai falar de intervenção, falei, puxa vida, mas eu vou falar de intervenção em todos eles, como é que eu vou falar disso tudo? Então, realmente é muito complicado a gente pensar nisso tudo. Por exemplo, de causa psicogênica, nas síndromes psicogênicas de lombalgia e cervicalgia, extremamente frequente por causa das causas trabalhistas, e tem um artigo, tem um brasileiro que chama teste de Vadel, né? Então, quem quiser ver, ele aplica um questionário, né, que valida as queixas do paciente, e ele leva em consideração, inclusive, até a postura da pessoa na cama, no consultório, a forma como ela está sentada, né? Então, assim, é muito interessante estudar um pouco sobre isso, essa questão. E ainda assim, tem todas essas patologias, né, que a gente pode imaginar como causas, né, de fontes de dor, mas essas fontes de dor específicas, né, elas têm menos de 15% apenas, né, do total das lombalgias, de uma forma geral. As lombalgias e cervicobraquialgias, elas têm mais de 85% delas são de causa indeterminada. A gente não consegue saber nem o que dói, nem por que dói, né? Então, é extremamente difícil, às vezes, tratar uma estrutura que eu comecei essa fala exatamente sobre isso, falar sobre como fazer procedimento em uma coisa que você não sabe o que é, né? Você não conhece a doença. Então, quando a gente fala em imagem, né, todas essas aí já são artigos já na literatura mostrando, né, o que a gente tem em termos de alteração degenerativa em coluna cervical, ombro, lombar, quadril, joelho, né, mostrando que as alterações em imagem, né, elas não são compatíveis com os achados clínicos, né? Todo mundo sabe disso, né? Mas é interessante que todo mundo sabe disso e continua pedindo exame. Então, 70% dos nossos colegas pedem exames
mesmo sabendo que os exames são normais ou serão alterados, desculpa, né, que eles serão alterados, né, e continuam pedindo os exames, né. Eu até brinco que uma vez eu vi o quanto consome um aparelho de ressonância, né, durante um dia, em termos de energia elétrica, né, e até brinquei, que eu falei assim: "Gente, se a gente fosse pedir ressonância nuclear magnética para todos os nossos pacientes com lombalgia, Itaipu não ia dar conta", né. A usina teria que construir uma outra Itaipu só para poder produzir energia elétrica para as máquinas de ressonância, né, porque é uma coisa impressionante o volume. Então, tem esse estudo aqui do New England, de 94, que é um estudo que eu gosto muito, mostrando, então, que em 98 pacientes totalmente assintomáticos, né, o índice tinha 1% dos pacientes tinham extrusão. Né? Você passou um indivíduo na rua, lá falou: vem cá, deita aqui, deixa eu fazer um exame em você aqui. Fez o exame do cara. Ele tinha extrusão discal. Né? Então, assim, o que é que a gente vai tratar em termos de exame? Se você pega um paciente do seu consultório que tem uma lombocetalgia, né, e encontra uma extrusão, fala: não, aqui, achei, perfeito, achei a dor do paciente, né? Aí você faz um procedimento nesse paciente, e eu tive o Zé Luiz sabe que nós tivemos esse paciente aqui na semana passada, né, e eu, por ser, a gente vai ficando mais esperto e a gente não cai nessas armadilhas mais, a paciente tinha uma seringomelia, né, torácica, né? Então, assim, ela tinha uma hernia extrusa, mas tinha uma seringomelia torácica, né? E aí, se você não tiver muito atento para os detalhes do exame clínico, né? Se você não tiver, o que me levou a pensar, né? Essa paciente tinha alteração de reflexo, né? Ela tinha alteração de reflexo bilateral. Falei, como é que alguém pode ter uma hérnia de disco de um lado extrusa e está com alteração de reflexo do outro lado, né? Aí, bom, pode acontecer. Tem artigo da literatura mostrando que pode acontecer, mas não é o habitual. Aí eu falei, bom, então vamos aumentar a nossa propedêutica aqui, e na ressonância cervical e torácica encontrei uma seringomelia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os achados fortuitos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em alterações de imagem, né, com hernia de disco, a mais comum é a toracolombares em todo o mundo, né? Então, se você fizer um exame no paciente, vai ser muito difícil você não achar um resultado positivo no exame, tá? Aqui é para mostrar, né, por faixa etária, para períodos de duração, né, com períodos de duração para a vida inteira, para um mês de duração, para a cervical, né? Vejam vocês a quantidade de paciente que a gente tem, né, com alterações na coluna cervical e com idade muito curta, né, com idade muito precoce. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com essas alterações cervicais, radiológicas. Esse aqui é um estudo muito interessante nos Estados Unidos, que pegou um estudo britânico e que se comparou com os Estados Unidos, mostrando que, vejam vocês, no estudo britânico, né, 11% das dores cervicais são idiopáticas, né? São 71% idiopáticas. Eles não conseguiam saber o que era que estava acontecendo nesse paciente. Isso no estudo britânico, né? E no estudo americano, né? No estudo americano foi a mesma coisa, os índices são muito altos, né? Então a gente não consegue determinar qual que é a estrutura que dói. Então, a mesma coisa que eu estava falando aqui agora em relação a estrutura que pode estar doendo, mas a gente tem que imaginar também que a dor ela pode ser veiculada, a dor é também um sentimento, né? A gente não pode esquecer que é um sentimento, mas ela também pode ser veiculada por outros órgãos, né? Então, uma dor cervical pode ser uma patologia de ombro, pode ser uma patologia cervical, de tireoide, né? Então, ou mais comum ainda, né? Patologias hepáticas, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Para exemplificar um pouquinho como que o exame clínico é importante, então a minha ideia era tentar correlacionar os achados radiológicos com os achados clínicos para tentar demonstrar em que momento a gente deve interferir, né, no nosso paciente. Esse aqui é um estudo que foi feito, né, com pacientes com cefaleia cervicogênica, e uma coisa extremamente importante
foi o teste de flexão e rotação na cabeça, da cabeça, pacientes, mostrando que os pacientes com 78% dos pacientes com alteração na radiologia, no exame radiológico, tinham também um teste positivo na rotação e flexão. Então, quando você começa a juntar os fatos, né, você começa realmente a tentar chegar a um diagnóstico mais correto, né? E esse aqui é mas basicamente a mesma coisa para um paciente com cefaleia ecogênica, para mostrar que não foi só no paciente assintomático, não. Os pacientes com enxaqueca, com migrânia também, ele colocou dentro do grupo e fez esse exame, que é um teste que ele faz de medida em graus de rotação da cabeça, e a perda nos pacientes com cefaleia ecogênica chegou a cerca de 19 graus, né? A diferença média entre esses pacientes. Então, o índice é muito alto na cefaleia ecogênica, mostrando, então, que é um exame que, quando positivo, né, o exame clínico, junto com o achado radiológico e para a queixa do paciente, ele realmente prediz uma possibilidade de uma patologia que pode ou que deve ser tratada, né? Aqui é a mesma coisa também para cefaleia cervicogênica também, e fez uma comparação, então, mostrando para os vários tipos de movimento, né, flexão, rotação, extensão, como que o paciente com cefaleia cervicogênica realmente tem uma perda muito grande da amplitude do movimento, né, predizendo realmente a possibilidade de uma intervenção mais assertiva para esses pacientes, né? Não é só o achado radiológico. Esse aqui eu achei extremamente interessante, que é um estudo que ele fez um estudo comparativo com 80 se eu não me engano, 80 pessoas com lombalgia, 88 pessoas com lombalgia. E aí o que ele fez? Ele fez discografia em todos eles, né? E ele pegou e ele colocou essa manobra como chama manobra de centralização da dor. O indivíduo, quando ele queixava a dor mais centralizada, né? E ele tinha um teste positivo, né? Ele realmente tinha uma doença discogênica. Então ficava um teste, ele acabou que ficou muito mais, o VPP dele ficou muito maior, muito melhor quando você associou a discografia, por exemplo, com a queixa do paciente centralizando a dor. Eu achei muito interessante esse estudo, né? Você vê que aqueles pacientes que não centralizaram a dor, né, o VPP ficou muito diluído, você não conseguia saber se ele estava realmente, seria, né, produtivo ou não fazer uma intervenção sobre o disco desse paciente, por exemplo, né? Eu acho que talvez a dor discogênica seja uma das mais difíceis para a gente poder fazer um diagnóstico adequado, para poder tratar de forma adequada. E mesmo com discografia positiva, como vocês podem ver, a discografia positiva, né, ela não prediz um resultado positivo adequado, né? Esse aqui foi um estudo muito bacana que mostrou como que o VPP e o VPN se alteram apenas com o exame clínico, né? Ele faz uma manobra de vibração sobre o processo transverso, né? Você pega o processo espinhoso, o processo espinhoso do paciente, e aplica uma vibração sobre o processo espinhoso, e aí, na maioria dos pacientes, teve um resultado positivo quando a discografia foi positiva. Então, quando se somou, né, o teste de vibração junto com a discografia, a gente conseguiu um VPP e um VPN melhor, né? Então, com isso, a gente consegue indicar de uma forma mais adequada o procedimento do paciente, né? Uma biocoplastia, né? Então, é bem interessante, né? Como que a acessibilidade e especificidade do teste sozinho, ele é muito ruim, né? Aqui é para poder mostrar, né, aquilo que eu já tinha mostrado antes, né, como que entre 20, né, e 80 anos a incidência do achado aumenta muito, do achado radiológico aumenta muito, mas o achado radiológico por si só não prediz a doença, né? Então, você vê que aos 30 anos, 52% das pessoas já têm degeneração discal, né? Então, não significa necessariamente que existe algum tipo a dor discogênica vai estar presente, né? Se você vai encontrar um paciente com degeneração discal e esse paciente tem uma queixa de dor, por exemplo, não significa necessariamente que a dor dele seja discogênica. Então, eu acho muito complicado. Assim, como que
como que eu indico esse procedimento para o paciente, né? Indico o procedimento sobre o disco para o paciente que tem uma dor que seja incaracterística, né? O paciente, a doença da dor discogênica, por exemplo, ela já é por si só um grande problema, porque ela tem uma dor que não é característica, né? Ela pode estar presente em idades muito jovens, né? Tem paciente de 30 anos com dor discogênica, né? E aí? Como é que você vai chegar a esse diagnóstico? Então, eu acho que a centralização são dois dados importantes, né? Eu acho que a centralização e a manobra de vibração sobre o processo espinhoso, eles ajudam bastante para o diagnóstico da dor discogênica, para indicar o procedimento adequado. Aqui é na articulação sacroiliaca, né, mostrando para a gente que, muito precocemente, a gente já tem uma degeneração, inclusive, importante, né? 5% dos pacientes com 30, 40 anos têm idade, tem degeneração que é considerada importante. Então, 100% dos pacientes entre 90 e 100 anos vão ter degeneração de qualquer tipo de degeneração discal, né? É muito impressionante isso. Aqui é basicamente a mesma coisa, mostrando que os achados radiológicos não predizem, né, nenhum tipo de resultado positivo. Esse aqui é um estudo também para cefaleia cervicogênica, né, mostrando que o achado ele não teve nenhum para a cefaleia cervicogênica sozinha, o achado não teve nenhuma validade. Quando eu falo de cefaleia cervicogênica, esse slide está junto com aquele slide lá de exame clínico. Quando você faz o teste de flexão de rotação e extensão e com o teste de angulação, junto com o exame de imagem, a gente consegue predizer cefaleia cervicogênica com muito mais com muito mais certeza. Esse slide ficou fora, perdão. Esses slides ficaram fora. E esse aqui é um slide que também ficou fora, que ele era lá na frente. É um exame que é feito para a gente poder determinar a força da musculatura abdominal. É um exame de preensão abdominal. Eu não sei se vocês já conhecem esse exame. Você faz força para frente e para trás dentro de uma máquina que consegue medir a força da musculatura abdominal. A musculatura abdominal, ela talvez seja a estabilizadora mais importante, ela é a estabilizadora mais importante da coluna lombar, assim como a da coluna cervical, e qualquer perda muscular nesse sentido, o abdômen que eu falo, né, que aquele abdômen protuso, né, esse abdômen ele simplesmente não é feio somente porque ele é protuso, ele é feio também porque ele perde o sentido das fibras, né, seu sentido, e com isso ele perde a preensão abdominal, e com isso ele também perde a força para poder sustentar a coluna, né? Então, em termos de tratamento, né, o que a gente tem aí é basicamente o que vocês já sabem aqui, tudo que isso aqui é importante para nós, né? A gente tem que se lembrar, né, de que cada um tem uma visão muito particular, né? Eu acho que é exatamente por isso que é importante a gente abrir discussão dentro de um ambiente como esse, né, em que a gente tem colegas de várias especialidades, né, participando aqui. Eu sei que já tem de outras especialidades além das radiologistas participando, e cada um tem uma visão que às vezes ele acha que é absoluta, ou que a gente acha que é a mais importante, ou a gente que acha que representa o todo, né? E então a gente precisa ter um pouco mais de humildade para poder tentar entender o ambiente, ou entender o nosso paciente dentro de um ambiente às vezes. Então, o objetivo, né, do tratamento, de uma forma geral, da doença osteodegenerativa, né, é tentar, às vezes, abolir, né, eu não gosto muito da palavra abolir, não, porque a gente dificilmente consegue abolir essa dor, a gente consegue diminuir essa dor, né, tem que aumentar ou, às vezes, manter o arco de movimento. A tensão muscular e o trofismo são extremamente importantes, como eu acabei de falar aqui agora. Abolir a parestesia, ela é importante, porque a parestesia, por si só, ela provoca a centralização do pensamento. O paciente ele consegue ou mantém o tempo todo a sua visão sobre aquele membro, e aí, com isso, ele acaba persistindo com um achado de doença, né?
melhorar a qualidade de vida, prevenir, basicamente, a recidiva de novas patologias, né? E também reduzir o absenteísmo, porque ninguém aguenta mais pagar a conta do nosso país, né? na nossa da ausência, né? E aqui também eu gosto muito dessa fala do Maslow, né? Se tudo que você sabe, né, é fazer procedimento, né, dificilmente você vai conseguir achar alguma outra coisa que não seja para paciente para fazer procedimento. Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de versatilidade, saber um pouco mais para não achar que tudo que a gente chega para a gente é prego, né? Tudo que a gente chega para a gente deve ser submetido a algum tipo de procedimento. Eu deixei aqui uma referência, né? Algumas referências, tem alguns slides, tem alguns artigos que estão nesse slide, é só escanear e baixar. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, eu agradeço muito. Meu contato está aí, o meu telefone, e fico aqui à disposição de vocês para a gente poder discutir um pouquinho esses assuntos aí. Tá? Gente, muito obrigado. Deixa eu tirar aqui o meu compartilhar a minha. Parabéns, Mil. Foi Tentei ser não ficar falando demais, senão peço perdão. Não, perfeito. Falou o essencial aí, meu amigo. Vamos seguir, Renato. Foi muito bem. Exato. Foi muito bem mesmo, a parte clínica fundamental. Então, vamos seguir para o Dr. Marcelo Bordalo, depois a gente comenta sobre isso novamente. Ok, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Então tá. Então vamos dar continuidade aqui. Acho que é bem interessante esse tipo de abordagem de reunião, na verdade, multidisciplinar aí, que a gente tem realmente as diferentes visões, as diferentes especialidades aí que o próprio Alexandre citou na palestra dele. Tá? Hoje eu vou fazer uma abordagem mais técnica da infiltração de coluna, onde estamos, como que a gente faz hoje e por que a gente faz hoje essas infiltrações de coluna, tá bom? Para começar, eu vou começar com a parte aí da medicação que a gente utiliza. Então, a gente tem alguns tipos de corticoides aí que a gente utiliza na infiltração de coluna. É importante a gente saber as características do corticoide antes de utilizar. Então, aqui eu peguei alguns aí que a gente utiliza no nosso dia a dia, a metilprednisolona, a triancinolona, a betabetasona e a dexametasona. Elas são, a metilprednisolona para baixo, são as pouco solúveis de menor solubilidade para maior solubilidade. Isso está relacionado diretamente com o tamanho máximo da partícula do corticoide. Então, vocês veem aqui que a metilprednisolona tem um tamanho acima de 500 micrômetros e a dexametasona 0,5 micrômetros. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a hemácia, o tamanho máximo de uma hemácia é de 10 micrômetros, para vocês terem essa ideia. Por que é importante saber a solubilidade do corticoide? Pelas complicações que esse corticoide pode levar em uma infiltração, ok? Aqui eu tenho, é bem interessante esses vídeos que mostram os tamanhos das partículas de 3 corticoides, o depomedrol, o decadron e o triancil. Repare aqui que o decadron, a gente quase não vê as partículas, enquanto que o depomedrol e a triancinolona, a gente vê muito bem as partículas, porque são partículas realmente grandes, como eu já tinha falado antes. Então, o decadron, a dexametasona, é o mais solúvel aí, na verdade, desses 3. Então, é importante a gente ter essas características aí na cabeça antes de fazer um corticoide. Então, como eu falei, a gente tem os corticoides solúveis, os não particulados, que eles não formam aquelas suspensões microcristalinas que a gente viu naquele vídeo e não embolizam. A gente tem os não solúveis, que formam suspensões microcristalinas e eles podem embolizar e provocar infartos. Tá? Qual que é a vantagem, então, de utilizar um não solúvel, já que ele tem essas complicações?
pelo fato deles precisarem da hidrólise para liberar o princípio ativo, eles duram mais que o solúvel. Então, eles são mais efetivos na teoria do que os solúveis, tá bom? Os solúveis, tem alguns estudos mostrando em relação à eficácia, então os solúveis têm uma eficácia semelhante aos não solúveis quanto a melhora da dor em 1 e 2 meses. Tá? Esses são trabalhos, na verdade, trabalhos retrospectivos que mostraram isso. Tem um trabalho que mostrou que fez uma comparação entre a dexametasona e a triamcinolona, um solúvel e um não solúvel, que tem resultados semelhantes na melhora da dor, tá? Em até 6 meses, porém, foi necessário mais injeções, uma maior dosagem, uma maior quantidade do solúvel da dexametasona para se obter os mesmos resultados. Tá? Então, esse foi um trabalho prospectivo, randomizado, um trabalho mais robusto, aí, mostrando a eficácia. Ok? Além disso, a gente pode utilizar anestésico. Então, anestésicos locais provocam efeitos adversos cardiovasculares e no sistema nervoso central se injetados intravenoso. Então, precisa ter muito cuidado em relação a isso. E na articulação, eles provocam condrólise se usados em grande quantidade ou se for um anestésico com vasoconstritor. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de injetar o anestésico na articulação. O uso do anestésico de longa duração, junto com os corticoides, provoca um alívio mais rápido aí da dor. A gente tem aqui alguns anestésicos que eu coloquei aqui nessa tabela aqui, para mostrar tanto a potência quanto a duração da ação do anestésico. Então, administrado junto com os corticoides nas infiltrações de coluna, especialmente a bupivacaína, a gente tem uma ação mais potente e prolongada da dor. Geralmente, a gente utiliza essa dose de 0,5 a 2 ml. Desculpa. A dose máxima recomendada de anestésico da lidocaína é 10 ml a 2% e 20 ml a 1%. E da BUP, 25 ml a 0,5%. Ok? Então, importante lembrar dessas doses máximas aí. As recomendações, então, em relação ao corticoide, infiltrações transforaminais e epidurais, utilizar os solúveis, a dexametasona, e infiltrações facetárias, utilizar os não solúveis, por exemplo, a triamcinolona. Em relação aos anestésicos, usar os de longa duração, bupivacaína, junto com corticoide, nas infiltrações foraminais, epidurais e facetárias. Recentemente saiu um trabalho aí na literatura mostrando que não tem muita eficácia utilizar o anestésico na infiltração epidural. Então, não tem um alívio tão grande utilizando o anestésico epidural, um alívio imediato, obviamente, utilizando nas infiltrações epidurais para estenose de canal, específico para estenose de canal, então ainda tem essa controvérsia. Na minha prática, no meu dia a dia, eu acho que tem benefício, principalmente nos foraminais, os pacientes, se eles têm uma melhora imediata importante. Até serve como um teste aí para ver se o paciente vai melhorar, tá bom? Depois com corticoide. Então, infiltrar o que na coluna? O Alexandre ele falou bastante aí das indicações. Eu acho que é muito importante a gente indicar muito bem o procedimento, tá? Então, acho que essa aula do Alexandre foi muito proveitosa nesse sentido, para guardar isso aí. Eu sempre repito para os residentes, a gente tem que olhar sempre o paciente e não o exame, por tudo aquilo que o Alexandre falou também na aula dele. Tem algumas indicações principais aí que eu gostaria de comentar, que são as infiltrações de forame de conjugação, as infiltrações no espaço epidural e as infiltrações na articulação interapofisária. Quando infiltrar? Então, sempre na falha do tratamento conservador, seja medicamentoso, seja fisioterápico, enfim. A infiltração, o procedimento invasivo, ele é uma opção na falha do tratamento conservador. Isso também é sempre importante a gente ressaltar.
E qual que é o objetivo? Obviamente, é o tratar a dor resultante de um conflito radicular. Aí, a infiltração foraminal e a epidural vão ter o seu papel. Da estenose de canal, a infiltração epidural vai ter um papel aqui. Na compressão por cisto sinovial, a gente pode infiltrar o cisto ou infiltrar a articulação que está provocando esse cisto. E a artrose, tratar a dor da artrose, aí a gente faz uma infiltração facetária, ok? Então, no conflito radicular, quando a gente tem uma hérnia, a gente vai ter a dor por dois mecanismos, por fatores mecânicos, pela compressão direta da raiz nervosa através da hérnia, ou através de cisto, artrose, enfim, que isso é responsável por 40% da dor, e os fenômenos inflamatórios, que são responsáveis por 60% da dor. Na verdade, é isso que a infiltração vai tratar, vai agir sobre esses fenômenos inflamatórios e não sobre os fenômenos mecânicos. Então, com aquela compressão nervosa, você pode ter um processo inflamatório ali que pode aumentar a dor, e, na verdade, ele é responsável aí por 60% da dor, em geral. A estenose de canal é aquele paciente que tem uma dor quando ele começa a andar, ficar em pé e na extensão do quadril, e melhora quando senta, tá? A estenose de canal tem uma etiologia multifatorial, geralmente não é só uma causa, então ele vai ter artrose, ele vai ter hérnia de disco, ele vai ter hipertrofia de ligamento, cistos sinoviais, várias coisas vão levar a essa estenose de canal. As infiltrações facetárias são geralmente para tratar essas artroses degenerativas intrapofisárias. Ela tem essa ação anti-inflamatória e também mecânica por punção e distensão da cápsula, que pode aliviar a dor. Tá? Então, quais pacientes? Pacientes que têm uma lombalgia e essa artropatia intrapofisária é comprovada, tá bom? As opções de imagem que a gente tem aí para guiar as infiltrações são a fluoroscopia, o raio-x, que é o primeiro método e o mais utilizado. As vantagens são a disponibilidade e o controle em tempo real, e as desvantagens, a precisão mediana comparada com outros métodos, e a não visibilização das estruturas nobres, como os nervos, os vasos, saco dural, tudo isso aí a gente não consegue ver. Outra desvantagem é a radiação. A ressonância é uma opção, no momento é anedótico, porque ele é muito pouco disponível comparado com os outros. Além disso, você precisa de um preparo todo especial na ressonância para fazer um procedimento intervencionista, e também a própria disponibilidade. Vão ser poucos serviços que vão disponibilizar um período de ressonância para fazer intervenção, porque custa muito caro. Então, por conta disso, hoje no nosso meio é anedótico. A vantagem da ressonância: não tem radiação, e a gente consegue ver melhor as estruturas nervosas aí. Na minha opinião, a ressonância vai ser um ótimo método para guiar a infiltração de nervos pélvicos. Eu acho que aí a ressonância no futuro ainda vai ter uma grande aplicação para isso, ok? E a tomografia computadorizada, que permite aí o controle de todas as etapas, praticamente em tempo real, desde a progressão da agulha, posicionamento de sua extremidade e a difusão do contraste aí para ver por onde vai difundir a medicação depois. A gente consegue evitar o mau posicionamento pela tomografia computadorizada. Ela tem uma ótima resolução espacial, e as infiltrações guiadas por tomografia são reprodutíveis e permitem um aprendizado passo a passo para quem está começando a aprender essas intervenções. As desvantagens são a disponibilidade é menos disponível também do que a radioscopia, tá? E a radiação. Às vezes a gente precisa de uma radiação um pouco maior aí do que a radioscopia também em relação à tomografia computadorizada. As agulhas que a gente usa, a gente pode utilizar as agulhas Quink ou aquelas agulhas epidurais mesmo, só para
para a gente relembrar, a Queen, que é aquela que tem aquele bisel afiado, é a agulha mais utilizada. A gente utiliza geralmente essas agulhas de 22 ou 25 gauge, e tem as agulhas epidurais, que ela tem aquele orifício distal perpendicular ao maior eixo para permitir a introdução dos catéteres. Essas são muito utilizadas nas anestesias também, ok? A injeção epidural, a técnica clássica é a perda da resistência da agulha, tá? Então, vai injetando o ar. Quando ele passa o ligamento, existe uma perda da resistência, e aí a gente sabe que a gente está ali no espaço epidural. Na literatura, existe uma porcentagem de 40% de posicionamento incorreto e 5% de injeção intratecal com a técnica clássica. A injeção guiada permite acertar precisamente o alvo dentro das melhores condições. Então, aqui a gente vê aqui mostrando aqui um esqueminha, mostrando a agulha. Aqui a gente vai dar um close e vai ver aqui que a gente vê o espaço epidural, logo abaixo do ligamento amarelo ali a dura mater, tá? E o espaço subdural. Então, o espaço que a gente vai guiar é esse espaço epidural. Aqui, na tomografia computadorizada, a gente vai procurar esse espaço gorduroso ali, que a gente vê que ele é um pouco mais pretinho na tomografia computadorizada, é ali que a gente vai posicionar a nossa agulha. Então, chegou ali naquele espaço, aquela gordura epidural posterior, a gente injeta um pouco de contraste e vê essa dispersão epidural. Isso aqui é uma via translaminar, tá? Translaminar posterior. Então, aqui a injeção, a clássica dispersão epidural, a gente sabe, a gente fica tranquilo que a gente está no espaço epidural, ali como a gente vê no esquema. Pode não haver dispersão para o lado contralateral, isso é um problema conhecido pelos anestesistas, tá? Por causa de um espaço epidural fechado, com presença de traves fibrosas ali, ou mesmo algumas projeções das meninges ali. E o que a gente faz para evitar isso? A gente reposiciona um pouco a agulha. Então, aqui é um exemplo, a gente vê que tem a dispersão só para o lado direito. Então, o que a gente faz? A gente avança um pouco mais a agulha, introduz um pouco mais, e aí a gente vê que já tem a injeção para o lado contralateral. Tá? Então, é importante, na infiltração epidural, a gente pegar todo o espaço epidural e não só de um lado, ok? A gente tem que diferenciar a dispersão epidural da subdural. Então, a epidural é aquele triângulozinho que forma, e a subdural, ela faz um contorno aqui no saco dural. Então, essa é a dispersão subdural. Então, a gente precisa puxar um pouquinho a agulha, injeta de novo o contraste e ver se a gente está epidural e não subdural, como a gente está vendo aqui nesse caso, ok? A gente pode ter injeções intratecais, mesmo guiado por TC, isso é mais comum em pacientes operados. O que a gente faz? Só puxa um pouco a agulha, tá? Injeta de novo o contraste e certifica que a gente está epidural. E aqui na bainha sinovial, é a mesma coisa, a gente puxa um pouco a agulha, injeta de novo para certificar que a gente está bem posicionado no espaço epidural. A infiltração foraminal a gente pode realizar em qualquer nível da coluna, desde cervical até lombar. A cervical é cada vez mais comum esse procedimento e é muito mais seguro realizar por tomografia computadorizada. Dá para fazer por escopia? Dá, mas a gente, na minha opinião, acho que é muito mais seguro por causa das estruturas importantes que a gente tem ali na coluna cervical. Na torácica, é menos comum, é o que menos a gente infiltra aí no dia a dia, porque as hérnias são menos comuns aí na coluna torácica. Também, na minha opinião, é mais seguro guiar para o TC. E na lombar, que é disparado o que mais a gente infiltra, pode ser tanto escopia quanto tomografia, os dois são super seguros aí para a gente realizar, e vai depender da disponibilidade e da experiência de quem está fazendo, ok? A indicação, o paciente ideal é aquele paciente com radiculalgia, com compressão comprovada por imagem, seja por uma hérnia, por um osteófito, por uma fibrose, por um cisto,
A questão do déficit neurológico é discutível. Eu, na minha opinião, quando tem déficit neurológico, eu acho que já precisa de uma abordagem um pouco diferente, pensando até numa cirurgia mesmo, aí já é um acometimento mais grave. Aí, então, no entanto, tem discussão em relação a essa indicação. E em relação à hernia extrusa migrada, não é contraindicação, pelo contrário, tem vários casos aí que com hernia extrusa migrada o paciente tem uma melhora importante com a infiltração. Nesses casos, sem déficit neurológico, na minha opinião, eu acho que não tem que ter déficit neurológico para a gente fazer, ok? A gente utiliza agulhas finas de 22 a 25 gauges, então a gente pode modificar a direção da agulha com naqueles pequenos espaços interlaminares. Eu sempre utilizo a minha técnica, utilizar os 2 dedos aí para tentar curvar a agulha quando necessário, e a gente pode avançar injetando anestésico local. Então, no momento da injeção, o paciente vai ter uma dor exacerbada aí, que é a pressão do líquido sobre a raiz nervosa inflamada ali, tá? E nas primeiras 24 horas, a gente vai ter o aumento dos fenômenos inflamatórios devido à reação dos microcristais do corticoide. Então, aí está o interesse dos anestésicos de longa duração, a bupivacaína pesada, para aliviar, né, essa dor nas primeiras 24 horas. E 1 a 5 dias depois, a dor volta, porque acaba a ação do anestésico e o corticoide ainda não atinge o pico de ação. E após 5 a 7 dias, a gente já tem que começar a observar o alívio da dor quando o corticoide atinge o seu pico de ação, tá? Então, na coluna cervical, é importante reconhecer aqui a relação dos nervos com as estruturas vasculares, principalmente a artéria vertebral aqui e as artérias radiculares e a segmentar espinhal, que passa anteriormente e posteriormente à raiz nervosa. Então, o que a gente procura injetar é aqui posteriormente, aqui a raiz, junto aqui ao maciço articular. Tá? Os perigos da punção cervical são punção da artéria vertebral, da radicular e da segmentar, como eu falei. Então, reparem que aqui nesse esquema anatômico, nessa dissecção, a grande relação da artéria radicular e da segmentar com aqui o nervo espinhal, tá? Então, aqui a artéria radicular e o nervo espinhal aqui com essa relação bastante importante. A minha preferência é a via anterolateral, tá? Que a gente passa posteriormente aqui ao feixe júgulo-carotídeo, que está aqui nessa porção, e a gente vai pegar aqui a extremidade posterior, vai colocar a agulha na extremidade posterior aqui da saída do forame, tá? Junto ao maciço articular. Então, aqui a agulha avançando, aqui eu posiciono a agulha, tá? Injeto contraste para ver se a gente vai ter aquela dispersão perirradicular, a gente observa perirradicular indo para a epidural ali, tá? Então, a gente sabe que está bem posicionado e aí eu injeto a medicação, ok? Aqui um outro exemplo da via anterolateral, então vai aqui posteriormente, posiciona a agulha ali posteriormente, aí chegou ali no maciço articular, posteriormente a raiz nervosa passa aqui na frente, a artéria vertebral está aqui na frente, está longe, então a gente tem esse bom controle aí com a tomografia computadorizada. Eu injeto o contraste, vejo essa dispersão epidural aqui e injeto a medicação. Tá? Outra opção é a via posterolateral, a gente coloca a agulha aqui por trás, a gente introduz a agulha por trás e deixa ela aqui posteriormente no maciço lateral, tá? Posteriormente ao maciço lateral e injeta o contraste, tá bom? Então, aqui uma outra opção posterolateral, em vez de injetar na altura do forame, a gente injeta aqui na altura do pedículo, tá? Então, a gente coloca a agulha aqui na altura do pedículo, curva ela geralmente, tá? Depois gira ela para baixo, vocês reparem que o contraste ele vai para a região perirradicular. Então, essa é uma outra opção aqui que às vezes eu uso também. E também tem injeção indireta pela faceta, tá? Que é uma opção, então a gente injeta na faceta ipsilateral. O que a gente espera observar é que tem um extravasamento através da cápsula articular para o espaço epidural.
E na literatura tem uns bons resultados utilizando essa técnica com melhora da dor aí. Eu utilizo às vezes no meu dia a dia e também tenho um bom resultado. Então aqui a injeção intraarticular, e repare que existe um extravasamento epidural aqui também para a coluna cervical, tá bom? Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é a infiltração da artéria vertebral, tá? Então, tem 8 casos escritos na literatura de acidentes isquêmico medular ou cerebral por traumatismo direto, vasoespasmo, ligado aos corticoides ou anestésico. Ou seja, o próprio corticoide anestésico pode levar a um vasoespasmo da vertebral e levar a um acidente vascular associado à infiltração. Então, é o maior perigo aí da infiltração cervical, na minha opinião, tá bom? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é a injeção na cápsula posterior, não em relação a complicações, mas a ineficácia. Então, injetando na cápsula posterior, repare que o contraste ele não vai para a epidural, ele fica aqui na cápsula posterior, tá? E não há contato direto da medicação com a raiz, diminuindo a eficácia da infiltração. Então, isso é um cuidado que quem está infiltrando aí por essa via anterolateral tem que ter, tá? A infiltração torácica é menos comum, na minha opinião, subutilizado, tá? E a gente pode utilizar para essas dores intercostais aí, na verdade, por hérnia, que são chamadas pseudozósteres. Na verdade, são causadas por hérnias foraminais ali na região torácica. Então, a complicação da infiltração torácica é a punção da artéria de Adamkiewicz, a punção de uma artéria radicular, punção medular e pneumotórax, por causa da proximidade aqui com o pulmão, tá? Então, são complicações que a gente pode observar aí na nossa prática de uma infiltração torácica. E aqui, mostrando o contraste epidural ali na região torácica, ok? Então, um grande cuidado com a artéria de Adamkiewicz ali, que ela geralmente ela tem uma posição mais ventral em relação ao gânglio dorsal, então é sempre importante tentar entrar ali mais posterior, tá? Na lombar, então o objetivo é colocar a agulha também ali na saída do forame de conjugação, tá bom? O correto é o mais próximo ali do forame, não tão inclinado, não tão afastado do forame de conjugação, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o alvo é a porção mais lateral da faceta articular, apoiando levemente ali a agulha sobre o seu contorno, tá? Sem ultrapassar o terço médio ali desse forame de conjugação, e aqui vocês observam essa dispersão epidural. Isso é o objetivo que a gente tem que ter na infiltração epidural. Então, quando existe essa passagem epidural, a gente fala que é uma infiltração mais potente. Os resultados costumam ser melhores quando existe essa passagem epidural, tá bom? Na tomografia, a gente consegue ver as malposições da agulha, por exemplo, uma punção discal, aí a gente só puxa um pouquinho, tá? A agulha, injeta de novo o contraste, e só quando tiver aquela dispersão epidural, a gente vai injetar a medicação, tá bom? Associação da infiltração foraminal com a infiltração epidural tem melhores resultados a médio prazo, então a gente pode associar a infiltração foraminal com a infiltração translaminar aqui, tá bom? Na lombar também pode haver a punção da artéria de Adamkiewicz, que ela fica na parte mais ventral e superior do forame de conjugação. 80% estão localizados no lado esquerdo. Geralmente elas não chegam até a lombar, ou no máximo até L1, mas eventualmente elas podem ir até L4, tá bom? Então, a dica que eu dou é evitar a parte superior do forame e vai na parte mais inferior do forame, ok? E as infiltrações facetárias por artroses degenerativas, a infiltração vai ter uma ação anti-inflamatória nesses pacientes que têm a dor dependendo do acometimento aí da artrose. Então, na escopia, o alvo vai ser a porção inferior, o recesso inferior da articulação, e na tomografia, a interlinha articular. Às vezes, uma artrose é tão grande que a gente tem que usar um acesso contralateral aqui para atingir a articulação. E o cisto sinovial, a gente pode atingir ele por via articular, aqui a formação do cisto, e a ruptura do cisto com extravasamento ali epidural, tá?
Ou então a gente pode infiltrar diretamente o cisto sinovial, tá? Através aqui, indo por esse acesso translaminar direto no cisto, colocando a medicação e estourando esse cisto também. A gente também consegue realizar infiltrações atlantoaxiais entre as massas laterais de C1 e C2. Esses, na minha experiência, são os que têm melhor resultado, essas artroses aqui, quando bem indicado, obviamente. Então, o acesso é posterior entre C1 e C2. Então, a gente coloca a agulha, vê se o contraste está dentro da articulação. Aqui, o cuidado que a gente precisa ter é com a artéria vertebral. A gente sempre faz um exame contrastado antes ali para ver, para não funcionar a artéria vertebral. Tá? Então, como eu disse, a resposta costuma ser excelente aqui na atlantoaxial, nessas infiltrações. Os resultados, eles, na verdade, funcionam até com um valor preditivo de uma possível cirurgia futura, tá? Então, se responde bem a infiltração, vai responder bem à cirurgia. E na American Society of Interventional Pain, desculpa, a infiltração foraminal lombar e cervical tem ótimos resultados a curto e médio prazo, até 6 meses, e resultados medianos a longo prazo, maiores que 6 meses. Na nossa prática, as infiltrações são mais eficazes no nível cervical em relação ao lombar. A infiltração conjunta do forame de conjugação e epidural é mais eficaz que o forame isoladamente, considerando a mesma dose de corticoide, obviamente, e a injeção de anestésico de longa duração com corticoide provoca um alívio mais rápido no paciente. As infiltrações facetárias, a gente tem uma eficácia longa, geralmente em média 1 ano, tá? E as infiltrações facetárias cervicais e atlantoaxiais têm uma melhora espetacular, eu usaria esse termo para a dor e a mobilidade do paciente. O futuro são a gente esperar os métodos de guiagem e permitir acessar toda a coluna. Um pequeno problema ainda é a radiação, pequeno entre aspas, obviamente, né? As infiltrações por ressonância ainda são mais anedóticas do que pragmáticas. Na minha opinião, na coluna não vai ter muita vantagem, e sim para infiltrações pélvicas. E avanços próximos em relação ao produto de injeção. Os anti-TNF são potentes anti-inflamatórios e devem ser considerados aí para injeção por via percutânea. Obviamente, isso depois de estudos, ainda não tem estudos em relação a isso, ok? Acho que basicamente era isso que eu tinha para falar aí. Agradeço muito o convite aí da Sobrice e da Sobramídia aí para falar, e muito obrigado aí, pessoal. Parabéns, Bordalo, excelente aula, uma aula para quem está começando aí, é bem interessante mostrar, principalmente a guiada por tomografia, né? Eu vejo que tem colegas de outras especialidades aqui também, e uma das dúvidas é como que é feito. Recentemente eu fiz uma palestra para colegas de ortopedia e eles realmente não sabem como que é uma filtração guiada por ortopedia, né? Guiada por tomografia. Mas excelente aula técnica e junto com também excelente aula do Alexandre, parte clínica. Eu acho que eu começo, José Luiz, se permitir, só fazendo alguns comentários Fica tranquilo. Parabéns aí, Marcelo. Principalmente alguns pontos, assim, quando a radiologia intervencionista, o treinamento é muito parte técnica, né, em relação a procedimento de alta precisão, tanto o ultrassom quanto a tomografia, a gente adquire uma certa habilidade em fazer esses procedimentos, né? Então, a tendência nossa é focar bastante na parte técnica, mas cada vez mais que você vai sendo inserido na questão da dor, você vê que a parte clínica é fundamental, porque você precisa alinhar a expectativa do paciente, porque um tempo a mais que o paciente fica com essa dor, 1 ou 2 semanas, a dor intensifica, o humor reduz, a intolerância aumenta, e isso não só o paciente, como também o familiar, gera um estresse familiar, que isso você também gera um estresse para você no próximo procedimento, se você não souber indicar. E antes, numa conversa com alguns fisiatras, a gente sempre fala de uma escala, né? Uma escada. Se você erra no momento da indicação, você vai errar toda a escada. E nisso é tempo, que nem eu falei, e também mais dor para o paciente, mais medicação,
mais ida ao pronto-socorro, que o paciente pode procurar o pronto-socorro e não te procurar, enfim, e é mais corticoide também utilizado de forma endovenosa, enfim. Um ponto que a discussão vai tender, eu acredito, uma parte mais técnica, mas José Luiz fica à vontade também de falar uma parte clínica, obviamente, mas acredito que a maioria é radiologista ou médico intervencionista, tem um interesse, inclusive uma pergunta aqui, depois a gente faz depois, mais a parte técnica. Na escala da dor, da OMS, os procedimentos intervencionistas estão no 4º degrau, né, só na dor refratária. E tenho visto uma tendência a fazer tipo bloqueios de ponto gatilho, que também não deixa de ser um procedimento, e também um bloqueio de Fischer. Então, queria comentar com você, José Luiz, ou até mesmo o Alexandre Mil, a experiência de vocês, mais no sentido de dessensibilizar logo o paciente, porque tempo a mais que, obviamente, já otimizado a parte medicamentosa, você acha que é válido a gente descer esses procedimentos de forma de dessensibilizar para o 2º degrau, a dor moderada? Essa é uma dúvida inicial. Começa respondendo, Mil, depois eu complemento. Responde ainda. Começa respondendo, depois eu complemento. Ah, tá. Bom, é o seguinte, Renato, essa visão da intervenção do 4º degrau, né, ela é basicamente, né, vamos falar assim, ela tem particularidades, vamos ser mais exato, né? Por exemplo, você pega um paciente geriátrico, onde ele já usa polifarmácia, uma dor crônica, onde você vai acrescentar mais 4 fármacos para ele, né? Então, na verdade, a intervenção ela vem em primeiro lugar. Entende? Ela vem para tentar reduzir o número de fármacos que o paciente vai usar. Então, se você tem certeza, por exemplo, que o paciente tem uma sindrose miofascial do piriforme, por exemplo, uma dor aguda, como a sindrose do piriforme, é muito mais, a recuperação do paciente é muito mais precoce, o absenteísmo é muito menor se você fizer para ele uma intervenção e devolvê-lo rapidamente com botox ou com o agulhamento, para que ele possa voltar logo para o trabalho, do que ficar aguardando com esse paciente com fisioterapia, com exercícios, com medicamentos, né? Até que esse paciente possa realmente retornar ao trabalho. Então, a intervenção ela tem cada vez mais, né? Na dor oncológica, por exemplo, está cada vez mais flagrante, né? Você cada vez mais desce o degrau ao invés de subir, né? E na dor não oncológica, na dor de origem degenerativa, ela tem a particularidade de ser levada para o 4º degrau quando você tem, vamos falar assim, tem condições que permitam a isso, né? Um paciente jovem, que a relação de risco-benefício, por exemplo, é muito alta, né? Um paciente, você vai fazer um procedimento extremamente agressivo, onde o risco suplanta, né? Às vezes, o benefício. Então, é uma discussão muito particular com o paciente, no meu ponto de vista. Renato, eu queria só complementar também umas coisinhas. Assim, é muito interessante essa união, porque mesmo do ponto de vista técnico, que a gente que vive, na verdade, fazendo esses procedimentos, é o nosso dia a dia, a gente segue protocolos que a gente aprendeu e todos tiveram uma formação com certeza muito boa, né, todos aqui presentes. A gente vê as diferenças se confrontarem, e isso daí é importante porque a gente tem que compreender a maneira de trabalhar e a gente se unir nisso, né? Então, por exemplo, para nós, muitas vezes, é importante a gente entender o quadro de dor do paciente e, às vezes, a gente não está conseguindo chegar a conclusão nenhuma, que nem, por exemplo, o Mil acabou de falar, uma crise tão aguda ou um paciente crônico, mas que agudizou-se, então você vai fazer, muitas vezes, um bloqueio emergencial, e nem é o terapêutico principal, para baixar o nível de dor dele. Depois você vai entender melhor se ele está com uma dor radicular, se ele está com uma dor discogênica, facetária, mista, etc. Daí você vai buscar muitas vezes. Hoje, dentro da intervenção, nós fazemos muitos bloqueios, como o Marcelo falou, mas visando muito diagnóstico. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente tem dentro do protocolo nosso, dos intervencionistas em geral,
a gente não trabalha com corticoide de depósito, a gente trabalha corticoide sem ser de depósito. Os casos que tiveram de óbito foram em virtude da massa do anestésico obstruindo a arteríola de Adamkiewicz. Então, na verdade, a gente tem meio que o corticoide de depósito, ele foi abolido aí do mundo inteiro dentro desses procedimentos no sentido de segurança até jurídica, nem vou dizer, não vamos dizer eficácia não, vamos dizer apenas porque se a gente tiver um problema que não tem nem relação com corticoide, tá? Então não tem nenhum problema, não foi nada corticoide, mas nós vamos estar um pouquinho desprotegidos. Então gerou um certo medo na comunidade por causa disso, apesar de eu ter feito muito na minha vida, sempre fez, só que a gente foi mudando por causa disso. Né? Nós até brincamos, a preferência ainda é pelo particulado, mas a gente não pode mais usar, nós não podemos mais usar. E aí o que acontece? A gente busca muito entender o que está acontecendo com o paciente, não fazer uma baixa massa de anestésico. Não é importante para mim se é bupivacaína ou se é a lidocaína. Importante eu fazer o diagnóstico. É uma dor radicular mesmo e vai ter uma efetividade de tratamento, então eu vou promover um tratamento ali. Seja uma descompressão percutânea, seja uma radiofrequência pulsada ou seja uma denervação de articulação. Então a gente direciona o tratamento após um bloqueio diagnóstico. Geralmente é esse que é a conduta. É uma conduta habitual, tá? E então, dentro dos bloqueios, existe até não só esse que você citou, Marcelão, de você, como e o Mil também, de baixar a emergência do paciente, mas até um bloqueio venoso. Você, às vezes, interna, o paciente tem crise, moçada, que não tem o que fazer para o paciente. Até você não quer ver o paciente, você olha para fora para ver se ele realmente está lá. Você fala assim, se Deus quiser, ele foi embora, porque você não tem mais o que fazer. Aí você interna esse paciente, lidocaína, ketamina na veia, para tirar essa loucura, essa crise emergencial que está acontecendo. E daí a gente consegue ter um controle melhor. Então, são verdades do dia a dia. Nós não estamos inventando, é coisa que a gente passa, né? Exatamente. E, normalmente, assim, as dores não é só neuropática ou nociceptiva, né? Então, às vezes, eu particularmente fui paciente, então, assim, às vezes a gente acha que é só dor neuropática. Então, vai uma pergunta, assim, vocês, quando tem uma síndrome, parece neuropática, mas, obviamente, também vem associado a uma síndrome miofascial. Vocês acabam também fazendo um passo a passo, porque você faz muito bloqueio, às vezes, diagnóstico, dessensibilizando o paciente. Ou você acha que assim, o maior componente, olhando por imagem, você acha que é neuropático, você age primeiro naquele direto no target nervoso e vê o que restou? Eu queria saber um pouco dessa abordagem de vocês. Eu acho que como o meu está aberto, eu falo você mais rápido e libero para vocês dois aí. Assim, a gente dentro dessa visão, a gente procura priorizar, acredito que os colegas devam concordar também, com o que está mais intenso de dor naquele momento do paciente. Às vezes ele tem 10 quadros degenerativos, dói o ombro, dói o cotovelo, dói a lombar, a cervical, papapá. Você vai no que está pior, porque uma série de invasões a mais, tem duas articulações piores, é a lombar e a sacroiliaca, sei lá, a gente valoriza mais a queixa mais importante. Muitas vezes as outras amenizam-se junto, ou até pelo efeito sistêmico do corticoide, ou também porque há uma melhora postural e funcional dessa articulação que você melhorou, ou da coluna, enfim. Então, você tem um ganho para você depois avaliar o resultado. Então, a gente, no geral, procura ser menos invasivo. Então, num procedimento, você fazer 10 articulações, 10 infiltrações de músculo, não é o correto. A gente trabalha sendo um pouquinho mais direcionado para o que está pior naquele momento do paciente. Pensando também, por exemplo, você tem, vou usar como exemplo, por exemplo, nós estamos falando aqui agora de dor degenerativa, você tem uma hérnia de disco, uma compressão neural foraminal, né? Dificilmente você vai ter apenas a dor neuropática, você vai ter a dor inflamatória, como o Dr. Marcelo mesmo falou na aula dele, e além disso, você ainda vai ter também uma irritação do ramo médio,
com espasmo muscular da musculatura. Então, às vezes, você vai ter inicialmente é um espasmo da musculatura paravertebral, porque ela que é inervada pelo ramo médio, pelo ramo dorsal, e aí que você vai ficar, às vezes você vai tratar a hérnia, por exemplo, vai fazer um bloqueio, o paciente vai continuar com o espasmo, né? Então, esses pequenos bloqueios, vamos falar, pequenos bloqueios musculares, por exemplo, né, de ponto gatilho, eles vão ajudar muito, às vezes, no diagnóstico diferencial aí. O paciente que tem uma lombalgia com espasmo muscular associado, eu vou fazer, daí a pouco aparece realmente a dor radicular do paciente, né? Eu consigo limpar o quadro clínico do paciente para poder examiná-lo com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. Perfeita análise. Bordalo, você costuma usar nas infiltrações foraminais mais a questão de mais os corticoides não particulados ou particulados, que também é uma questão que recentemente saiu no New England, um foraminal epidural epidural com corticoides particulados, que é o Triancil. E é um ponto que realmente diferencia. Alguns usam, outros não usam. Já vocês sobre a mídia deixaram bem claro o que vocês usam. Queria saber também, doutor Marcelo Bordalo, qual é a sua rotina? Então, o recomendado mesmo é não utilizar particulado em foraminal e epidural, né? Utilizar aqueles solúveis, os não particulados. E reservar o uso do particulado para infiltração facetária. Tá? Então, quando você vai na articulação interfacetária da coluna, isso é liberado. Na minha prática, eu utilizava bastante, muito mesmo, o particulado, porque os resultados realmente são muito bons. E hoje eu tenho utilizado cada vez menos nas infiltrações foraminais. Lombar, de vez em quando, algum caso com uma pouca melhora da dor. Na segunda infiltração eu utilizo um particulado. Na torácica eu não uso, na cervical eu não uso. E epidural eu não uso de jeito nenhum também. Então, em alguns casos de infiltração foraminal lombar, eu ainda utilizo o particulado, mas é exceção. E já tenta responder também, a gente passa para todos os colegas, não sei se da sua rotina fazer o bloqueio epidural caudal no hiato sacral. Não sei se você tem uma experiência, se você costuma fazer, principalmente na estenose, enfim. E qual o volume? Isso é uma pergunta do José Machado. Tá. Geralmente eu vou no nível da estenose, seja por tomografia, seja por escopia. Então eu vou acima da estenose e injeto a medicação. Pela tomografia, como eu mostrei, é bem fácil localizar ali onde está a medicação. Pela escopia, além de, eu acho bem tranquilo tecnicamente, você pode utilizar aquela questão da pressão. Então, eu não tenho utilizado muito o hiato sacral, não. Eu vou no nível da estenose mesmo. José Luiz, Alexandre Mil, querem comentar também? Não sei, na sua rotina de vocês, o caudal. Eu queria falar um pouquinho do caudal, porque é o seguinte: no consultório, tá, do intervencionista, o paciente, quando chega numa crise, seja uma ciática ou uma lombar, enfim, emergencialmente, é o recurso que você tem, porque no consultório você geralmente utiliza o bloqueio guiado por ultrassom, então é ecoguiado. E então, para as dores radiculares, a gente recomenda que não se faça, em hipótese alguma, um bloqueio ecoguiado, porque você tem a sombra acústica e você pode ter dano radicular. Então, nós trabalhamos apenas com o caudal no consultório. O problema a recomendação, você falou uma coisa de extrema importância, num paciente idoso que entrou claudicante, que entrou com uma deflexão anterior do tronco, ou seja, ele tem uma marcha antálgica que lembra uma estenose, mas você não tem imagem, e o mesmo vale a um paciente jovem que também está numa crise aguda, com radiculopatia importante, pode estar com uma extrusão importante de canal ou de forame, deve-se, mesmo no caudal, evitar grandes volumes, porque a presença do volume pode fazer isquemia de raiz. Então, você pode ter dano neural por isquemia aguda.
Então, o ideal é você fazer baixo volume, mesmo aí, sei lá, de 3 a 5 ml no espaço caudal, fazendo muito devagar, conforme a queixa do paciente. Se o paciente falar que está tendo dor durante a injeção, você vai parando, vai diminuindo ou até interrompe o procedimento, porque você tem que ter esse cuidado. Tem colegas que a gente sabe que faz, vou fazer 10 ml para todo mundo. 10 ml é um volume para esse caso, que você não tem imagem, pode ser um risco. Então, a gente espera apenas tirar a crise do paciente, com o mínimo de massa, para fazermos uma imagem. O contrário, se eu já tenho uma imagem, eu já sei o nível, como o Marcelo falou, e eu estou lá no meu centro, no bloco, eu geralmente trabalho em hemodinâmica, eu faço o bloqueio foraminal no nível, se for um bloqueio, se for um nível foraminal, se for uma coisa mais medular, eu faço o caudal também com baixo volume, porque eu já tenho diagnóstico, já sei que eu tenho que fazer baixo volume. E a expectativa, eu queria muito chamar a atenção de todos, que estenose de canal não é brincadeira. Estenose de canal, a gente tem que pensar em descompressão desse nível. A gente não tem que ficar brincando e fazendo muito bloqueio. A gente tem que tentar, lógico, tem um paciente que tem contraindicações clínicas, tem um paciente que não tem condição nenhuma de fazer uma cirurgia, mas nós temos hoje várias técnicas minimamente, temos uma endoscopia que hoje faz uma descompressão, às vezes é um nível só, muito bem feita, né? É uma técnica bastante interessante, porque qualquer alívio, se der 40% de alívio no paciente, no canal, quando ele faz aquela deflexão anterior, ele está abrindo 20% do canal. Você der uma melhora de 40%, você nem fez uma descompressão tão grande, nós não estamos falando de cirurgia grande, nós estamos falando de uma pequena descompressão. E eu não acho também correto ficar brincando e só ficar fazendo elemento químico no canal numa estenose. Você vai, com certeza, piorar ou levar esse sofrimento radicular adiante, o que não é bom. Né? Eu gosto de brincar com essa fala do Zé, que eu falo assim, que o paciente com estenose, né, dificilmente ele tem uma estenose que não seja óssea, que é o que não tem um componente ósseo importante. Né? Ele vai ter um componente grande aí, de ligamento, às vezes, de hipertrofia ligamentária, e vai ter, às vezes, uma hipertrofia também facetária, né? Que vai estar... Então, eu nunca vi nenhuma droga química dissolver o osso, né? Então, assim, eu brincava assim, eu nunca vi injetar nada para poder dissolver osso, né? Então, se o cara tem estenose de canal, a indicação dele é cirúrgica, né? Você pode até fazer um bloqueio emergencial para tirá-lo de uma crise, para poder deixá-lo numa situação um pouco mais confortável enquanto ele aguarda o procedimento, mas ficar levando o paciente com estenose de canal em múltiplos procedimentos, eu acho, como disse muito bem Zé Luiz, temerário, né? Eu só queria lembrar, Zé Luiz, que você falou em relação à questão da foraminal, é que a injeção ela tem que ser lenta por dois motivos, né? Principalmente quando você faz a foraminal, né? Desculpa, o hiato sacral, né? O primeiro é isso que o Zé Luiz falou em relação à questão do aumento da pressão, né? Que se transmite pelo canal, né? Que apesar de você ter inúmeros ligamentos, né, que restringem essa difusão do fármaco, né, do anestésico, quando você injeta de forma muito rápida, você aumenta a pressão, né, sobre o canal, e isso não é bom, né? E além disso, né, muito interessante, quando você vê a dinâmica, se você tem um forame estenosado acima, né, ao lado daquilo, se você injeta muito rápido, a tendência da física, da química, é sair todo pelo forame, que a pressão está menor, né? Então, se você injeta muito rapidamente, tudo que você quer, que é aquele forame que está estenosado, não vai chegar nada lá, porque vai sair tudo pelo outro forame. Então, quando se injeta pelo hiato sacral, a injeção ela é lenta e ela é gradual, exatamente para que ele não saia por todos os forames sacrais. Se você queria que chegasse em L5, não vai chegar nada em L5, porque vai sair tudo pelos forames sacrais, né? Então, é só uma consideração técnica mesmo. A minha prática, só para adicionar, eu tenho parado um pouco exatamente, por mais que eu também, epidural tem que ser bem lento, às vezes até conecto alguns conectores com agulha para você ir bem devagarzinho, bem lento, e aguardando. Na tomografia, eu costumo fazer de forma mais padronizada para os nossos colegas, como eu falei já de início, alinhando a expectativa, né?
A gente trabalha num grupo grande, que tem neurologistas, neurocirurgiões, tem fisiatras, e quando ele vê meu bloqueio, eu deixo, principalmente, uma tomografia de planejamento, uma tomografia de agulhas, para ver o posicionamento da agulha, e alguns testes, né? Principalmente no epidural, eu faço pelo menos 1 ou 2 testes, né? Porque você faz a infiltração, confere se está o espalhamento do contraste bem diluidinho, para ver que às vezes realmente sai todo pelos vértebros sacrais, melhora de imediato, mas por causa do anestésico, ao mesmo tempo, isso não vai ser prolongado, né, que eu vejo. A minha tendência é cada vez mais, se ou foraminal, tentar delimitar um pouco a radiação, se é mais compatível com algum dermato ou não, para tentar guiar nessa topografia, sem forçar muito, mas para dar esse alívio. Que a população que a gente trabalha também é uma população muito idosa, né? Então, gera outros riscos adicionais, como uma cirurgia. Então, é complicado e cada vez mais eu tenho reforçado, que eu tenho até visto hoje, nessa população, que a população, por causa da pandemia, ficou todas paradas em casa, e nisso teve uma incidência maior, assim, de agudização de algumas dores, né? Porque tem uma estenose de canal já faz um tempo e agudiza por parar de fazer algum exercício, coisas pequenas que a gente não dá tanto valor, e isso para o paciente é muito valor, né? Então, não sei se vocês também repararam essa no Marco Bordalo, José Luiz, Alexandre, se vocês repararam essa intensificação pós-parada da pandemia e prendidos os pacientes em casa. Acredito que sim, sim. Ficou mais sedentário, né? Piorou tudo, né? Piorou cardiovascular, piorou tudo. A população ficou mais doente, o idoso ficou pior, né? Com certeza. Mais algum ponto? Aqui, acabaram de fazer uma pergunta, Paulo Gomes. Vocês fazem catéter epidural? Tem bons resultados? Tá livre a pergunta para vocês, eu não tenho costume. Eu não faço também. Também não faço habitualmente. Só faço, geralmente, se for fazer uma coisa, de repente vai tirar de uma crise, como já foi falado. A gente tem outras armas do que fazer a peridural com catéter. Acredito. Marcelo, Renato, desculpa. Tem 2 perguntas aqui que estão ali naquele QIA ali, do participante anônimo e do Renato ali, se você quiser. A pergunta é para o Marcelo, inclusive, parece. Agora eu vi. Agora que eu vi também. Eu só estou alertando só para poder não deixar passar batido, desculpe. Mil, e nessa pergunta do catéter, e falando da estenose, existem os procedimentos de RACS, né? O procedimento de RACS também, mesmo não é só o RACS, a epiduroplastia, que você pode fazer aí com vídeo ou sem vídeo, enfim, seja uma epiduroscopia ou não, ela tem indicação em níveis de fibrose, às vezes, do espaço peridural, que você faz diagnóstico através de um epidurograma que você faz antes, né? Com um grau, pelo menos até um grau 2 de fibrose. O grau 3 e o grau 4, eles são incortáveis praticamente até com bisturi. Então, é uma fibrose muito dura, muito difícil de você ter trabalho. Então, você tem que pensar que são técnicas que foram criadas não para estenose do canal medular, mas para fibrose do espaço peridural. É para sino e pós-laminectomia, onde é diagnosticada a fibrose a partir de um procedimento intervencionista, que é o epidurograma. Então, você tem uma indicação específica, porque eu estou respondendo, porque há a pergunta aí do colega também no chat sobre isso, e aí associo tanto o catéter quanto a questão da estenose. Então, respondendo aquelas perguntas ali, a infiltração facetária por ultrassom, o que eu acho, na prática, eu não tenho experiência, mas na teoria eu acho que o ultrassom é bem factível de fazer. Você consegue ver ali a saída da articulação, então acho que seria bem tranquilo. Não sei se alguém tem experiência com ultrassom aí na facetária, eu não tenho. O doutor José Luiz é mestre nisso. Fazemos habitualmente, Marcelão. É técnica, tem a curva de aprendizado um pouquinho. Cervical é mais superficial, é mais fácil fazer. Torácica também é bem mais simples. O problema é um pouco a profundidade da faceta lombar. Então, a gente hoje
Lógico que pode se fazer intra-articular. Mas como a gente falou, a gente trabalha muito com diagnóstico. Então, eu quero fazer diagnóstico se é uma faceta, se é L4, L5, se é 3, 4, se é bilateral de um lado só. A gente procura ir mais no ramo medial do que intra-articular. Então, a gente vai fazer o bloqueio do ramo medial. Ele é feito em 2 incidências, entra em plano axial e depois se confere se está cranialmente no processo articular, fazendo em long. Então, você faz as 2 incidências igual no raio-x. No raio-x também faz 2 incidências para ter certeza que você não está profundo e você no ultrassom faz em 2 incidências igual. Tá? Então, o bloqueio é feito da mesma maneira. E depois você vai determinar a diferença se vai fazer o tratamento depois intervencionista com radiofrequência ou crioterapia, enfim, o que quiser. Mas normalmente daí para esses procedimentos que exigem maior precisão, o padrão ouro ainda é a fluoroscopia. Eu vou complementar a fala do Dr. Zé Luiz. É o seguinte, ó, o bloqueio, a gente sabe que a ANS ela exige na RN, né, para a liberação, né, da radiofrequência, ela exige o bloqueio teste, não é isso? Então, todo mundo tem que fazer um bloqueio teste antes. Então, hoje, o ultrassom ele é uma arma muito poderosa para a gente, para poder, como o doutor Zé Luiz, ao invés de a gente fazer 10 níveis, 10 bloqueios, 10 funções, de você ser mais assertivo. Né? Falando assim, não, no meu exame clínico, aqui é uma faceta de L3, L4, né, que está com dor aqui. Então, eu vou no ultrassom, no meu consultório, faço um bloqueio facetário anestésico para poder fazer um diagnóstico adequado. O paciente melhora ali um dia ou 2, e aí ele volta no meu consultório com aquele relato de melhora. Eu já faço o pedido para fazer a denervação do paciente no hospital, né, depois de ter feito um bloqueio facetário com ultrassom no meu consultório. Agora, para fazer um bloqueio, uma radiofrequência, né, uma denervação, eu acho que é mais adequado fazer isso com radioscopia. O padrão ouro ainda não é ultrassom. Oi? O padrão ouro não é ultrassom, exatamente. Não é ultrassom. Então, assim, Perfeito. para o bloqueio, né, ou facetário ou zigo-apofisário, né, se eu fazer da articulação ou do ramo médio, né, lá no consultório com um bloqueio com ultrassom, eu acho que é absolutamente factível, é prático, a gente faz isso com muita facilidade, é só curva de conhecimento realmente. Agora, para fazer o bloqueio, a denervação por radiofrequência, eu acho que o melhor realmente é fazer, a técnica manda que seja feita na radioscopia no centro cirúrgico. Perfeito. E outra pergunta, Marcelo, boa noite, parabéns pela aula. 2 perguntas rápidas. O pessoal não reclama de usar a tomografia? Lá em 98 e 2002, mas depois não deu mais. No começo o pessoal reclamava muito, a gente tinha poucos períodos na tomografia, mas o negócio cresceu tanto que hoje a gente tem uma tomografia em alguns lugares só dedicadas à intervenção, né? Então isso hoje a gente diminuiu. Acho que é um método que a gente tem que usar cada vez mais. E a questão ali, a outra pergunta da denervação com álcool ou fenol seria a denervação química, né? Que seria um estágio anterior à radiofrequência, e é uma opção. Tem estudos na literatura mostrando aí comparando a denervação química com a radiofrequência. Eu acho que é uma arma mais aí, no tratamento aí da dor. Aí. O álcool acho que tem sua utilidade, sim. Já está avançado do horário. Tem mais alguma coisa, algum ponto? José Luiz, Bordalo, Alexandre? Não, perfeito. Concordo com o Marcelão. É uma possibilidade, sim, viu? Fazer a neurólise química. Perfeito. Não, perfeito. Também concordo. Perfeito. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Cara, foi muito boa a apresentação de todos. Foi muito bacana esse convívio aí de novo aí, viu? Bom, vamos tocar o barco aí mais vezes, que tá indo muito bem.